Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Vamos ler do verso 20 em diante. Eu vou ler na minha versão NVI, que diz assim: Não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: Os senhores deviam ter aceitado meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora eu recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro. E ele me disse: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Amém? Você pode se assentar. Como já foi dito e afirmado aqui, a Bíblia, ela é luz para o nosso caminho, resposta para muitos dos nossos questionamentos, ela aponta a direção que nós devemos conduzir a nossa vida. E eu sempre faço questão de lembrar, em várias das minhas mensagens, que nenhuma história da palavra de Deus chegou até nós por acaso. Todas elas têm o propósito de nos edificar, nos confrontar, nos ensinar, nos lapidar. Portanto, quando você abre a Bíblia e você vê uma história que, quem sabe, você já ouviu 10, 20, 30 ministrações, lembra que é uma fonte inesgotável. Ainda há algo que Deus deseja te ensinar e nos ensinar. Eu gostaria de, baseado nesse texto, falar a respeito do tema depois da tempestade. Quando nós meditamos na palavra de Deus aqui em Atos, você conhece os relatos de Atos, todos eles é aquilo que aconteceu na igreja primitiva, depois que o nosso Senhor foi assunto ao céu. E nós sabemos que Paulo, ele é um apóstolo levantado para os gentios. Nesse capítulo nós já estamos na reta final, até onde nós conhecemos a respeito da vida do apóstolo Paulo. Ele já havia realizado as suas viagens missionárias, ele já tinha sido instrumento de Deus para implantar diversas igrejas ao redor do mundo gentil. E sabemos que, por fim, em Jerusalém inicia-se uma perseguição intensa, radical, prendem ele e ele é levado cativo, fica 2 anos na cidade de Cesareia Marítima para não ser morto pelos judeus, até que depois desse tempo ele reivindica a sua cidadania romana e apela para César. Então os governadores locais dizem: pediu César, então a César você irá, e despacham ele para ir para Roma. Sabemos que essa é uma viagem que se torna extremamente turbulenta, uma viagem dificultosa, uma viagem aonde chega tempestade. E sempre quando chega a tempestade, nós sabemos que ali há adversidade, ali há situações complexas, mas também ali há oportunidade de aprendizado. Falando em tempestade, nós podemos lembrar dos nossos dias que estamos vivendo. Muitos têm considerado esses dias de pandemia dias de tempestade, e é uma grande realidade. Estamos numa tempestade, estamos vivendo dias difíceis, aonde, como uma tempestade, vem para chacoalhar, vem para abalar, e nós precisamos não apenas saber como agir e reagir durante a tempestade, mas também após uma tempestade, porque toda tempestade, ela termina. Não existe tempestade que se torne eterna. E essa tempestade que nós vivemos vai acabar, talvez,
Já está acabando, tomara que sim, tomara que essa vacina, né, que está se espalhando aí, que uma delas pelo menos seja algo que funcione e nós venhamos ver o fim dessa pandemia. Mas nós não podemos esquecer algo muito importante. Deus deseja nos ensinar preciosidades para a nossa vida na tempestade e pós-tempestade. Por isso, passando esse tempo de dificuldade que nós estamos vivendo, nós precisamos tomar algumas atitudes, que nós olhamos nesse texto e nós aqui aprendemos. O texto vai narrar que nessa viagem, Paulo se levanta, alertando que eles não deveriam sair de um lugar que era um porto seguro, porque a viagem seria perigosa, e isso acontece justamente porque negligenciam a fala do apóstolo Paulo, entram no barco e a tempestade vem, e agora o texto que nós iniciamos dizendo ali, 14 dias, sabe o que é 14 dias? Afugentado pela tempestade, e Paulo faz questão de nos mostrar a dificuldade daquilo. Quando ele se levanta e começa a falar com o povo, estamos aí 14 dias sem nos alimentar, escassez, justamente que eles não sabiam quanto tempo ficariam naquele mar revolto, poupando comida, não viam o brilho do sol. E daí Lucas, nos seus registros, vai justamente dizer que era 14 dias sem ver sol, sem ver lua, sem ver estrela, justamente naquela tempestade. Mas no meio daquela tempestade nós vamos ver a presença de Deus. Deus se manifesta e Deus fala com Paulo. Quando chega a tempestade, é preciso saber agir, e quando passa a tempestade, também é preciso saber agir. Primeira coisa, depois que passa as tempestades na sua vida, ou tempestades coletivas, primeira coisa, reconheça a grandeza de Deus e que nós somos dependentes dEle. Toda tempestade, ela vem para mostrar a pequenez e a fragilidade do ser humano. Você não controla a tempestade. Não importa quem você seja. Você pode ser rico, você pode ser pobre. Você pode olhar na tua parede e ter diversos diplomas. Você pode, na tua empresa, comandar 1000 pessoas. Quando chega uma tempestade, você não tem autoridade sobre a tempestade. Ela vem e ela carrega tudo que ela quiser. Claro, existe um que tem autoridade sobre a tempestade, é o Senhor Jesus. Marcos vai dizer que Jesus dormia no barco quando os discípulos, assolados pela tempestade, clamaram: Mestre, não importa que perecemos. Jesus se levanta: acalma-te vento, aquieta-te mar. Era algo tão assustador que os discípulos começam a se perguntar: quem é este que até o mar, que até a tempestade consegue acalmar? Esse é o nosso Deus. Ele acalma a tempestade, mas Ele também pode mandar tempestade. Quando nós lemos a história de Jonas, isso fica bem claro. O profeta desobediente, o profeta que fugia de Deus, não queria cumprir os propósitos do Senhor, entra no barco fugindo e vem uma tempestade enviada por Deus. Quando Deus envia uma tempestade, não é para matar os seus servos, não é para matar aqueles a qual Ele confiou uma palavra, mas é para reajustar, para reorganizar. Portanto, as tempestades servem para isso, para que nós venhamos olhar para o nosso Deus, ver a nossa pequenez e a grandeza e a soberania dEle. Quando nós reconhecemos a soberania de Deus e a nossa pequenez, consequentemente, nós temos ali uma única opção, um único alicerce sólido para edificar a nossa vida, que é o nosso Deus. E a tempestade que evidencia a nossa pequenez e fragilidade precisa nos fazer olhar para Deus e querer viver os propósitos dEle para a nossa vida. A Bíblia vai nos mostrar várias situações. Por exemplo, quando José, aquele famoso José do Egito, ele enfrenta uma tempestade. Qual tempestade? A tempestade de sair da onde ele era mimado, do aconchego de casa, do lado do papai, que bajulava, mimava e cuidava dele. Ele é traído pelos irmãos, vendido como escravo e levado para o Egito. No meio daquela tempestade, ele vê a sua pequenez, a sua fragilidade. Não tem aqui papai para chamar, eu vou chamar aquele que não está limitado a lugar geográfico. Ele olha para Deus e diz: fica comigo, Senhor, anda comigo aqui no Egito. E Deus abençoa José lá. A tempestade evidencia a fragilidade humana e nos mostra que realmente só um merece honra e merece glória, que é o nosso Deus. Quando Nabucodonosor acha que é alguma coisa,
Deus faz questão dele começar a pastar como um animal. O texto diz que ele passa 7 tempos como animal, a ponto de pelos crescer sobre as suas costas. Lá está o grande rei Nabucodonosor, nu, humilhado, pastando. Mas depois que passa a tempestade, ele volta os olhos para Deus, ele reconhece, grande somente é o Deus soberano. Ele faz, de fato, o que bem deseja. Ou seja, quando nós olhamos para o ano de 2020, o ano que a nossa geração está vivendo, ano de pandemia, ano de incertezas, ano de muitas crises financeiras no mundo, ano onde muitas catástrofes têm acontecido, principalmente essa da pandemia que assolou a humanidade, é momento de nós pararmos e reconhecermos que só Deus é Deus. A Ele seja a glória, o louvor, a honra. E Ele é o único abrigo aonde nós podemos nos refugiar. Não tem dinheiro, não tem fama, não tem poder, não tem evolução de ciência. Tudo isso se torna nada quando Deus bem quiser. Consequentemente, passando tudo isso, ou no meio de tudo isso, como ainda estamos vivendo, não esqueça de todos os dias reconhecer a grandeza e a soberania de Deus na sua vida. Tempestade, ela também serve para que nós possamos verificar tudo aquilo que carece de reparo. A tempestade, ela evidencia o que precisa ser corrigido e reparado. Por exemplo, aqui na nossa igreja, esse ano deu alguns vendavais em Blumenau, algumas pequenas tempestades, e a gente começou a perceber aonde tinha água entrando, aonde tinha ou telha quebrada, ou algo mal encaixado, e a gente começou a perceber que já estava no limite de trocar o nosso teto. Identificamos quando veio a tempestade e corrigimos o que precisava ser corrigido. Sempre quando a tempestade passa, ela balança alicerces que não estão sólidos, ela tira telhas que não estão bem encaixadas, alguma coisa vai acontecer. Mas isso não é para nos prejudicar, é para nós repararmos e corrigirmos aquela fragilidade. Vamos agora trazer para as tempestades da vida? Quando a tempestade chega na tua vida, depois que ela passa, você sofreu um monte com uma situação, você foi enganado, você foi traído, aconteceu um problema na família, uma doença chegou, a crise financeira assolou a sua casa, alguma tempestade chegou. Assim como ela veio, ela vai passando, e quando ela passa, o que você faz? Você corrige os erros, você identifica os problemas que ali apareceram. Nesse tempo de pandemia, muitos foram os casos que no gabinete pastoral a gente presenciou, ajudando pessoas, mas as pessoas mostrando que realmente muitas áreas da sua vida estavam com problemas. Casamentos começaram a entrar em conflito. Até aquele momento todo mundo na ativa, corre para lá, corre para cá, ia empurrando com a barriga, mas quando veio a tempestade, quando veio a pandemia, quando teve que fazer home office, quando todo dia eu tinha que acordar e deitar olhando para a cara do meu cônjuge, começou a aparecer alguns problemas, algumas arestas. Quando eu percebi que não podia mais terceirizar a educação no período integral dos meus filhos para a escola, eu comecei a perceber que algumas coisas na educação das crianças estavam com problema. E assim vai surgindo aquilo que nos faz autoconhecer a nossa vida, autoconhecer a nossa história, autoconhecer a nossa família, consequentemente nos dando a possibilidade de correção e de melhoria. Semana retrasada eu atendi uma pessoa e ela falou: pastor, nesse tempo de tempestade, eu tive algumas crises, principalmente depois de agosto. E é uma pessoa frutífera, uma pessoa envolvida no reino de Deus, uma pessoa sempre engajada. Ela falou: eu comecei a perceber como a minha autoimagem, como a minha noção de autoestima estava minada e comprometida, porque a pandemia nos fez isolar, a gente passou mais tempo nas redes sociais e aquele senso constante de comparação tomou conta do meu coração.
a ponto de o tempo inteiro eu estar me rebaixando, me colocando para baixo, achando que todos os outros e todas as outras são melhores do que eu, a ponto de achar que nem o meu marido era digno de alguém tão feia como eu, e a pessoa literalmente começou a se definhar. Vários foram os casos que nós atendemos as pessoas a conhecer o pastor. Essa pandemia mostrou que a minha fé era uma fé limitada, era uma fé religiosa, era uma fé de eventos em eventos, caçador de congresso aqui, um mover ali, outro mover acolá, e de repente, quando acabou tudo isso, eu vi que a minha carnalidade estava muito mais latente do que eu imaginava. Eu dependia de eventos, de profecias, de mega shows para manter a minha fé. Ou seja, a tempestade vem para mostrar para nós quais são as áreas que precisamos corrigir na nossa vida. Nós precisamos aprender com os erros. Nesse contexto que nós lemos sobre a vida de Paulo, ele se levanta e ele diz: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de nós não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e este prejuízo. Ele mostrou que realmente a decisão foi tomada equivocadamente. Consequentemente, vamos aprender para isso não se repetir. Quando nós estamos passando por esse momento, e depois que esse momento passar, você precisa olhar para trás, e você precisa questionar como que está a sua vida com Deus, como que está o seu coração, como que está a sua confiança dele. Porque muitas vezes, quando nós somos assolados por algo como essa pandemia, o medo e a ansiedade dominam muitos corações. Chega, por exemplo, agora novembro, dezembro, fim de ano, com incertezas ainda para o ano que vem, muitos corações são dominados por um nível assustador de ansiedade. Crises de ansiedade são geradas, e eu tenho atendido algumas pessoas que chegam no meu gabinete e falam: pastor, eu nunca tinha sentido isso, eu nunca tinha tido essas crises de ansiedade, eu não sei por que está acontecendo isso. E daí nós vamos ver, geralmente, falta esse reconhecimento da dependência de Deus, consequentemente a confiança no Senhor, porque só existe uma maneira de nós passarmos pelo vale da sombra da morte sem ter medo. É aquilo que Davi já falou no Salmo 23, porque tu, Senhor, está comigo. Sem a presença dele, a gente não vai, nós caímos em desespero, em aflição. Consequentemente, se tem um povo que tem a capacidade de enfrentar essa pandemia, qualquer outra pandemia que está por vir, qualquer tipo de perseguição, é o povo de Deus. Somos nós como igreja. Não porque somos bons, não porque somos os melhores, não porque somos os mais capacitados, mas é porque a presença dele está conosco. E se Cristo comigo vai, eu irei. Se Cristo vai na frente, nós podemos confiar e descansar o coração. Passando a tempestade, você precisa reconhecer a grandeza de Deus, você precisa corrigir os problemas que foi identificado, e você precisa também buscar coragem para prosseguir. Paulo, ele se levanta, e o verso 22 que nós lemos diz assim: mas agora eu recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio vai ser destruído. Ou seja, a vida continua. A pandemia vai passar e a vida continua. A tempestade na sua vida pessoal vai passar, essa crise financeira vai passar, essa crise conjugal vai passar, essa ansiedade vai passar, e você precisa buscar força para continuar. Como que Paulo se levanta e ele diz para as pessoas, no meio de uma tempestade, 14 dias sendo assolados, o texto que Lucas narra diz que eles haviam perdido a esperança? Como assim? Paulo se levanta dizendo: busquem coragem, encontrem coragem, recomendo-lhes que sejam corajosos. Da onde vamos encontrar força? Ele emenda, narrando o que aconteceu. Tenham coragem, sabe por quê? Porque essa noite o anjo do Senhor me visitou. Ele deu a palavra que nós vamos passar por isso e ninguém vai se perder a não ser esse navio. Ou seja, como que nós enfrentaremos dificuldades, desafios, tempestades e teremos ainda coragem para continuar a vida? Existe uma só maneira. É quando a sua fonte não é uma fonte esgotável. Quando a sua fonte não é uma cisterna rota. Não é algo que
é limitado. Se a sua fonte de ânimo, de coragem, for pessoas, estamos todos lascados. Se for a tua conta bancária, uma hora ela vai acabar. Se for um referencial, o teu guru motivacional, uma hora ele não vai estar bem. Mas se a tua fonte de força, de ânimo for o Senhor, você pode ter certeza, ali a fonte é inesgotável. É por isso, passando a tempestade, não para de sonhar. Chegando o fim do ano, é tempo sim, de você começar já a estabelecer os seus alvos, os seus objetivos para 2021. Você precisa começar a sonhar sobre aquilo que Deus deseja realizar na sua vida e através da sua vida nesse próximo ano. Mas pastor, nesse quadro, nessas circunstâncias desfavoráveis, nessas circunstâncias tão negativas, sim. Porque o nosso Deus, ele não age baseado nas circunstâncias humanas. O nosso Deus supera tudo isso. Eu falei antes e eu repito, quando Deus começa a dar sonho para José, o sonhador, o contexto é um contexto extremamente terrível. É um contexto de uma família onde o pai tem 4 mulheres, 2 esposas e 2 concubinas. Aonde as 2 mulheres brigam o tempo todo. Quando você lê o nascimento dos irmãos de José, você fica assustado. Deus ouviu minha oração, agora Deus vai me honrar, porque agora eu venci a minha irmã. Conflito entre elas o tempo inteiro. Se você ler a história dos filhos de Jacó, você vai ver que eram homens perversos também. Rúben, o mais velho, chega a deitar com uma das concubinas do pai, maculando o leito do próprio pai. 2 irmãos cometem um assassinato em massa, matam todos os homens da cidade de Siquém. Essa é a família de José. E é nesse contexto que Deus olha para o menino e começa a dar sonho para ele, sonhos de governo. Portanto, escute o que eu vou dizer para você. Independente como 2020 está terminando e 2021 vai se iniciar, se continuarmos nesse marasmo de negatividade por causa da pandemia, creia que Deus deseja fazer grandes coisas na sua vida. Você precisa acreditar, você precisa planejar, você precisa sonhar os sonhos de Deus, porque o nosso Deus, Ele não está limitado às circunstâncias terrenas. Pelo contrário, o impossível é o quadro favorito para Ele agir, para Ele fazer grandes coisas. Portanto, busque coragem em Deus, se anima em Deus, esteja fortalecido em Deus, assim como Josué. Josué era aquele que tinha o grande desafio de substituir Moisés. E está lá, capítulo 1, verso 9. Deus se manifesta para ele dizendo: minha ordem para você é uma só, Josué. Seja forte, seja corajoso, não tenha medo, nem desanima. Como assim? Como ser forte, ser corajoso, não desanimar, sendo que o desafio para dominar Canaã é enorme? E daí a continuação do verso 9 dá o segredo. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você aonde quer que andares. Não podemos abrir mão desse Deus. Ele é a fonte da nossa coragem, é a fonte do nosso ânimo. Consequentemente, deixa eu abrir aqui um parênteses, para deixar algo bem claro para você. Um dos frutos do Espírito Santo se chama longanimidade. O que é longanimidade? Corta no meio e você vai encontrar longo e ânimo, ânimo longo, é isso mesmo. Longanimidade é isso, é essa pessoa que constantemente ela está animada, ela sempre tem algo para oferecer. Agora, se é fruto do Espírito, quem dá a longanimidade é o Espírito Santo. Consequentemente, o nosso adversário, que tem mais de 6.000 anos de experiência, ele sabe, quanto mais perto você está de Deus, mais animado para cumprir os propósitos de Deus você estará. Consequentemente, vamos interromper isso. Como que nós vamos interromper isso? A principal arma para tirar o ânimo se chama pecado. Porque você pecou, você está se afastando de Deus. Você pecou, você está bloqueando a comunhão do Espírito com o teu coração. Consequentemente, você começa a desandar, a patinar. Portanto, não brinque com o pecado. Ele sempre custa muito mais caro do que você
quer ou pode pagar. Basta olhar nesse exemplo que eu já dei. A vida de José. Está lá no Egito, trabalhando na casa de Potifar, é promovido porque tudo que ele toca prospera. Mas o diabo sabia, tem propósitos divinos por trás, vamos interromper isso. Chama lá a esposa de Potifar. Ela começa a dar umas cantadas em José. Mas ele estava conectado com os céus, renuncia o pecado para não perder a comunhão com o seu Deus. Então, busque sempre nessa fonte. Coragem, ousadia, ânimo, Deus tem para cada um de nós. Passando essa tempestade da pandemia, sabe o que vem depois? Uma calmaria. Mas depois da calmaria, geralmente, tem outras tempestades. Geralmente tem outras tempestades. A vida não é fácil para ninguém. Jesus deixou bem claro, no mundo tereis aflições. Jesus levantou-se lá da parte de trás do barco, acalmou a tempestade, mas os discípulos estariam em outro momento, no mesmo mar na Galileia, e outra tempestade viria. Só que agora Jesus não estava no barco dormindo, Jesus vem caminhando por sobre as águas, mas tempestades vêm e tempestades vão. Consequentemente, não pense que pandemia de 2020 é a última catástrofe que a humanidade vai enfrentar. Não sou profeta do caos, mas eu quero deixar bem claro para você. Outras virão. Quem sabe outras pandemias, outras doenças muito mais graves. Outros problemas muito mais terríveis. Outras guerras podem estourar e nos assolar. Estamos nessa terra, também padeceremos, consequentemente, algumas adversidades. Como eu falei, devemos temer, nos acovardar? Não, porque Deus está conosco, mas nós precisamos estar preparados para outras tempestades. Golias estava no chão, Davi o enfrentou e o derrotou, mas logo depois o próprio Saul se levantaria com ciúme, e o mal que Saul fez a Davi não é nada comparado ao que Golias fez. Depois de Saul, os próprios filhos de Davi vão ser tempestades na vida dele, que também nem vão comparar ao que ele vivenciou com Saul. Problemas vêm, problemas vão. Consequentemente, para as próximas tempestades que surgir, se você fez essa autoanálise, se você avaliou a sua vida, você sabe, as áreas que precisaram ser corrigidas, você estará melhor preparado para enfrentar as outras tempestades. Se a tua fé fraquejou nessa tempestade, fortaleça, busque a Deus, esteja em sintonia com os céus, para que na próxima você esteja fortalecida para enfrentar. Independente do nível de adversidade e tempestade que chega, se nós estamos em Deus, nós também sabemos que passaremos por ela vencedores, porque quem está nele é vencedor, mais do que vencedor. Então, nós precisamos estar preparados para outras tempestades que poderão surgir e que possamos estar sempre em comunhão com o nosso Deus. E também, depois da tempestade, nós precisamos, mais uma vez, lembrar que a nossa vida não é regida por tempestade e que jamais devemos fazer das tempestades o centro da nossa vida. Quando Paulo se levanta dizendo que Deus apareceu-lhe para ele, falando que eles chegariam todos vivos, depois ele vai dizer, por certo, encostaremos em alguma ilha. Ou seja, a vida vai continuar e nós precisamos também continuar vivendo a nossa vida, não fazendo da tempestade o centro dela. O que é importante nós falarmos a esse respeito? No começo dessa pandemia eu falei, infelizmente muitos se apaixonarão pelo Covid-19. Aquilo vai ser o seu alimento de manhã, de tarde, de noite. Consequentemente, esse alimento, que muitas vezes é em forma de notícias, de especulação e assim por diante, começam a fazer mal para a alma. Tem pessoas que estão tão apavoradas, praticamente toda semana eu recebo algum vídeo, principalmente dos crentes, né? Alguma pessoa da igreja dizendo, pastor, tu viu isso? Pastor, tu viu aquilo? Pastor, porque essa vacina agora é a marca da besta? Pastor, eu não sei. Eu respondo para as pessoas dizendo, cuidado com as especulações, porque infelizmente se levantou muitos falsos profetas, tem muitos vídeos utópicos,
absurdos na rede social. E se você ficar ingerindo isso, você pode ter certeza, isso te faz mal. Faça como Paulo. Não tome as decisões ou não tenha as convicções baseado na força do vento, na tempestade, em quantos dias nós estamos aqui. Não. Deus me falou e está falado. Se Deus falou que todos nós sobreviveremos e chegaremos numa ilha, pronto, vai dar certo, porque Deus era o centro da vida de Paulo. E ele sabia que tudo aquilo resultaria ainda na glorificação do nome do Senhor e na expansão do reino de Deus, e foi o que aconteceu. Eles chegam e se encostam em Malta, e lá Paulo é usado por Deus para curar, e o evangelho é pregado, e pessoas são salvas, e a vontade de Deus acontece. Nós precisamos cuidar com tudo isso que está sendo falado por aí. É tantas fake news, é tantos achismos, é tantas utopias, é tantos falsos profetas, e muitas vezes o crente fica o dia inteiro alimentando a sua mente com esse tipo de porcaria e se esquece de fazer o que é o mais simples, que é o quê? É dobrar o joelho, é orar, é ler a Bíblia, é estar em sintonia com Deus, que já está no amanhã, que já está no depois da manhã, que tem todo o controle, que sabe todas as coisas. É nós realmente descansarmos o nosso coração nele. Eu não sei como é que vai ser essa questão de vacina, não sei o que vai ter lá na frente de marca da besta, o 666, o chip e tantas outras coisas, não sei. Tem tanta especulação por aí. Eu sei o seguinte: se eu estiver em comunhão com o meu Deus, Ele não me deixará perecer. Se eu estiver em comunhão com o meu Deus, eu vou saber o que lhe agrada e o que não lhe agrada. Seja uma vacina, seja uma escolha, seja uma decisão, mas eu não vou pautar a minha vida por achismo e por tantas balelas faladas por aí. Meus irmãos, nós precisamos cuidar do nosso coração. Nessas tempestades que nós temos vivido, e passando essas tempestades, não vamos levantar uma bandeira de corona como se fosse o nosso estandarte. O nosso estandarte é Jesus Cristo, é o Evangelho, é as boas novas de vida eterna que Ele pode nos dar. Quando nós temos essa convicção, nós também entendemos que as tempestades têm os seus propósitos. Como eu falei, Malta precisava ouvir a voz do Senhor. Estava bem longe da rota humana, estava bem longe do projeto inicial daquela viagem, mas Deus permitiu tudo aquilo para que lá o nome do Senhor fosse glorificado. O apóstolo Tiago, o irmão de Jesus, na sua carta, que é uma carta geral, lá no capítulo 1 ele vai dizer assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por provações, pois vocês sabem que a prova da fé produz a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e coisa alguma. É estranho, a fala de Tiago é estranho, você ter motivo de grande alegria o fato de passar provação. Só tem dois tipos de pessoa que vai ter motivo de alegria a provação: o louco e o crente. O louco e o crente. Só tem essas duas hipóteses. E o crente, que espero que não seja louco, né, mas o crente, ele sabe que Deus está no controle, que aquela dificuldade chegou para lapidar, para ajustar o que precisa ser ajustado. Aquela dor não vai ser leve, não vai ser fraca, muitas vezes ele vai chorar, muitas vezes o coração vai apertar, vai doer, mas ele sabe que é processo de purificação, é um processo necessário, porque Deus está no controle, está fazendo a sua vontade. Era um Daniel na Babilônia, sabia que o contexto era extremamente negativo, mas ele não fez da Babilônia o seu estandarte, muitas vezes enfrentou grandes dificuldades, chegou até a ser lançado na cova dos leões, mas ele tinha uma certeza: o meu Deus é soberano, está no controle de todas as coisas. Falei antes e repito agora, como igreja, nós somos os mais capacitados para enfrentar essa dificuldade, consequentemente, esta é, talvez na nossa geração, uma das melhores oportunidades de ser sal, ser luz e de evangelizar. Porque aqueles que confiavam na ciência estão em desespero.
Aqueles que confiavam no dinheiro, muitos deles quebraram. Aqueles que tinham uma autoconfiança em si mesmo, muitos estão entrando em depressão. Estão esperando o quê? Alguém apresentar qual é a rocha sólida aonde se constrói a vida. Eu e você sabemos que é Jesus. Consequentemente, escute o que eu estou dizendo para você. Nós precisamos edificar a nossa vida em Cristo, mas nós também precisamos aproveitar esse tempo para falar do nosso Senhor. Esse é um grande tempo oportuno para se evangelizar, para manifestar o nosso Senhor, para glorificar o nome dEle. Não perca estas oportunidades. Se tem alguém depressivo que você conhece, se tem alguém que está com crise de ansiedade que você conhece, você está indo para o trabalho e está vendo as pessoas com medo, as pessoas inseguras, as pessoas aflitas, chegou o momento de você testemunhar. Quem é o bom pastor que pode cuidar das nossas almas? Mostre Jesus para essas pessoas. Depois da tempestade, você precisa entender que se você sobreviveu à tempestade, é porque os projetos de Deus não terminaram na sua vida. Há muito ainda para Deus fazer em você e através de você. Vamos se colocar em pé nesse momento? Provérbios 10, 25 diz: passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme. Como que você está nesse final de ano? Como está o teu coração depois de um ano tão maluco como esse? Como está a tua fé? Como está a tua família? Como está o teu coração? Como estão as tuas emoções? Seus sentimentos? Como estão os seus relacionamentos? Como estão os seus projetos para o ano que vem? É tempo de nós avaliarmos todas as coisas, corrigir o que precisa ser corrigido, pegar na mão de Deus, porque Ele deseja nos usar poderosamente depois da tempestade. Quero que você feche os seus olhos e nós vamos orar. Deus, obrigado pela Tua palavra que sempre fala aos nossos corações. Tu nos ensinas, Senhor, que Tu és aquele que está conosco nos momentos difíceis, como foste com Paulo. Sabemos que Tu estás conosco no momento em que vivemos, mas sabemos que vai terminar, e nós precisamos estar pronto também, Senhor, para, passando a tempestade, depois dela, glorificarmos o Teu nome, corrigirmos o que precisa ser corrigido, ajustarmos a nossa vida de acordo com o Teu padrão, buscarmos a santidade, Senhor, que Tu tens para nós, que nós possamos, Senhor, depois da tempestade, ser instrumentos para glorificar o Teu nome e apontá-lo como a rocha sólida onde a humanidade pode se edificar. Deus, que depois da tempestade nós possamos entender que se estamos aqui é porque Tu tem planos para conosco, Tu deseja fazer grandes coisas na nossa vida, e nós estamos aqui dizendo: Senhor, eis-nos aqui, faça em nós o Teu querer, cumpra em nós a Tua vontade, nos ajusta, Senhor, de acordo com os Teus propósitos, corrija aquilo que precisa ser corrigido em nós, e que nós possamos, Senhor, viver vidas que glorificam o Seu nome, vidas em abundância, vidas dignas de filhos de Deus, que glorificam o nome do Senhor. Conta conosco, Pai, conta conosco para fazer a Tua vontade, assim como usaste Paulo poderosamente depois da tempestade, que nós possamos também ser esse instrumento poderoso nas Tuas mãos. Assim oramos, em nome de Jesus.